Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, essa é a lição 32ª do Curso Fé, cujo título é Jesus expulsando os demônios, do módulo 1, Determinação. E nós, segunda parte, nós estamos estudando como o Senhor Jesus lidava com os espíritos maus que possuíam as pessoas no tempo dele. Deixe-me lembrar a você que Jesus é o nosso exemplo, o nosso padrão. Jesus gastou muito tempo do seu ministério libertando as pessoas de espíritos maus. Uma coisa nós podemos ficar bem certos e cientes: os espíritos maus não se converteram e também não mudaram o método de atacar a humanidade. Eles não tornaram-se bonzinhos. Eles continuam hoje exatamente como eram no passado. Quando Jesus estava aqui, Jesus encontrou pessoas doentes, porque um espírito mau oprimia a pessoa. Jesus encontrou pessoas loucas, porque um espírito mau oprimia aquela pessoa. Jesus encontrou pessoas com mania de suicídio, porque um espírito mau oprimia aquelas pessoas. E em todos os casos, Jesus libertou as pessoas. Um dos pais da igreja disse que a igreja cristã jamais conheceria um reavivamento se ela não aprendesse como lidar com as pessoas possuídas por espíritos maus. E é a grande verdade. Desde o dia que eu aprendi a libertar as pessoas das forças das trevas, eu tenho conhecido um movimento, um reavivamento, um trabalho do Espírito Santo como jamais eu pensava que antes existisse. Pessoas que estavam completamente fora de si, completamente alienadas da verdade, abriram os olhos, acordaram, quando elas foram libertas dos espíritos maus. Experiências a gente tem aos montes, de pessoas que estavam enfrentando situações difíceis e vieram até nós, nós oramos por elas e elas foram libertas. E daqui a pouco eu devo falar alguma experiência dessa. Deixa eu falar agora sobre o homem com o espírito, um espírito imundo. Está escrito em Marcos, capítulo 1, 23 a 26, o seguinte: E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Nós temos aqui Jesus em pleno ministério da libertação. Jesus agindo como se tem que agir. Estava ali na sinagoga dos judeus. O Marcos ainda colocou dessa maneira, o evangelista Marcos, que era a sinagoga deles, um homem com espírito imundo. Podia ser também, estava na Igreja da Graça, na Assembleia, na Batista, na Católica, em todos os lugares tem pessoas com espíritos imundos. Que se você não tiver autoridade e não libertar aquela pessoa vai continuar sofrendo. E muitas vezes, agindo de uma maneira completamente oposta à maneira bíblica, ou como a sociedade gostaria que a pessoa agisse. Se Deus permitisse, e eu creio que Ele permitirá, se você o procurar, se você se colocar diante dele, e havendo um fim específico, que os seus olhos fossem abertos, você veria como as pessoas são guiadas pelos espíritos maus. Como as pessoas são levadas de um lado para o outro por entidades, por forças malignas, que oprimem, que arrasam e que escravizam. E muitas pessoas acham que elas são donas de si mesmas e que alguma coisa às vezes acontece porque tinha que acontecer. Não é o que diz a Bíblia Sagrada.
Aqui em Efésios 2, versículo 2, diz o seguinte: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então as pessoas lá de fora, e muitas vezes os de dentro da igreja também, eles fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Eles pensam que simplesmente é porque eles querem. Segundo o Espírito Santo, eles estão andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se nós pudéssemos, e queira Deus que tivéssemos essa condição, de ter os nossos olhos abertos, nós veríamos que muitas vezes, quando nós praticávamos aquilo que era errado, era porque um espírito mau estava nos levando. E ele nos seduzia e nos fazia agir segundo a vontade dele. Quando a gente abre os olhos na palavra de Deus e nós passamos a assumir o nosso lugar, meu irmão, as coisas ficam diferentes. Estava ali na sinagoga deles um homem que tinha um espírito imundo. As pessoas normalmente, elas reagem de acordo com o espírito que está dentro delas. Não estou falando do espírito dela, de um outro. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela é incapaz de mentir, de enganar. A gente conhece pessoas nesse mundo, e muitas vezes no ramo religioso, que vivem para enganar os outros. E eu não tenho, às vezes, tanta dó de quem é enganado. Claro que eu tenho, mas mais dó eu tenho daquele enganador. Principalmente quando ele conhece a verdade, porque ele sabe que ele está trabalhando com o próprio diabo. Mas na maioria dos casos, ele está tão cego, mas tão tapado, que ele acha que Deus não está olhando para aquilo. Olha, a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não há hipótese de uma pessoa ver Deus, a não ser que ela seja tomada por uma santidade. Então esse homem tinha um espírito imundo. Naturalmente devia ser uma pessoa imunda. Tem pessoas que você não aguenta falar com ele 2 minutos. De cada 5 palavras que ele fala, 2 ou 3 são palavrões. E ele acha normal. Afinal de contas, a boca é dele, ele fala o que quer. Mas não lembra ele que o ouvido não é dele. Um dia eu estava chegando em frente à nossa sede do Meier, eu vinha da gráfica, estava num caravã, e atrás do carro havia muita quantidade de livros e lições. E eu parei junto à igreja, tem um ponto do ônibus, parei ali perto, já tinha uma fila assim de umas 10 pessoas, mais ou menos 4 horas da tarde, e eu estava descarregando ali, os obreiros vinham, entregava eles, levavam lá para cima, e tinha um cidadão sem pernas, coitado, aleijado. Eu nunca vi uma pessoa falar tantos palavrões, mas dos mais feios, como eu vi aquele homem. As senhoras fugiram todas da fila, cada uma foi o mais distante possível. E eu não podia fugir, porque o carro estava aberto, e o cara falando aquilo no meu ouvido. Eu disse, espera aí, epa lá, alto lá, eu sei da minha autoridade. Eu disse assim, diabo, eu não lhe empresto os meus ouvidos para você sujar com essas palavras imundas. Cala e sai desse homem agora. O homem olhou para mim, ele apoiou as mãos, quis subir no ônibus. O cobrador disse, não vou dar carona não. Ele desceu, mas sem falar mais um palavrão, e foi se arrastando rua abaixo. Esse cidadão aqui, ele tinha um espírito imundo. E esse espírito imundo, naturalmente, fazia com que ele falasse dessa maneira. Há pessoas que estão bem vestidas,
mas elas possuem dentro delas um espírito imundo. E nos seus particulares, elas falam cada coisa, elas praticam certas coisas, elas têm um modo de viver, mas tão sujo, tão imundo, que não dá para você ficar perto delas. É porque há um espírito imundo dentro dela. E ele estava na sinagoga deles. Ele não foi lá por causa de Jesus, já estava lá. Onde a gente levar o poder de Deus, eu disse que na Igreja da Graça tem, se tem até nome de outras igrejas, e é verdade, tem, você vai ver que eles vão se manifestar. E aí nós vamos libertá-los. Porque eu tenho aprendido que quando o espírito imundo manifesta, é como se fosse a última tentativa dele de ficar na pessoa. Enquanto ele puder ficar incubado, escondido, secreto naquela vida, só destruindo, ele vai ficar. Mas quando você tem a autoridade da palavra de Deus, e você vai fundo, e você o pega, você o arranca de lá, e você liberta aquela pessoa, a pessoa acorda para a realidade. Eu já vi muitos casos assim. Há muitos anos, eu tinha uma tia tinha um escritório de advocacia no centro do Rio de Janeiro, e ela me alugava durante o dia, me cedia, eu tinha lá os meus encontros com os meus corretores, já falei que eu era assessor financeiro. E havia 3 elevadores naquele prédio. Os elevadores tinham os ascensoristas. Um deles eu não gostava de entrar. Era o nordestino, mas não é porque ele é nordestino. Eu tenho tantos amigos nordestinos e eu amo o povo do Nordeste, como amo o povo do Sul, como amo o povo do Centro-Oeste, de todas as partes. Eu não vejo diferença nem na cor da pele, nem na fisionomia. Mas esse cidadão era demais. Era um homem intragável. Ele falava certas coisas e eu dizia assim, esse homem tem um espírito imundo. Aí eu me lembrava que havia no outro prédio que eu antes tinha um escritório, perto desse ali, um outro nordestino. E eu tinha até raiva daquele. Mas não por ser nordestino também. Porque o outro também falava coisas pesadas. Coisas bravas. Olha, havia vezes que eu ia entrar estava na fila, quando eu via que era aquele cidadão, eu dizia, pode passar vocês. Eu não ia. Só para não ouvir certas coisas. Às vezes nem senhora ele respeitava. Espírito imundo. Jesus, liberta esse homem e tal. Um dia eu estava numa igreja que eu tinha no subúrbio do Rio, estavam lá quase 1000 pessoas, e o pastor abriu a reunião e tal, aí passou para mim, quando eu cheguei, boa tarde, povo de Deus, aquela alegria, boa tarde, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, todo mundo bateu. Assim eu comecei a cantar e tal, e o povo cantando, o povo que começou até a querer dançar. De repente eu olho assim, quem é que estava lá no meio do povo? Aquele assessorista do elevador do prédio, do escritório da minha tia. Eu disse, não é possível. E eu estou cantando e estou observando o homem, virar para cá, para lá assim, e o homem estava com alegria. Eu disse, pessoal, para, eu não estou entendendo. Ô cidadão, por favor, vem aqui. E ele veio. O que houve com você? Ele disse, missionário Soares, glória a Deus. Eu estava possuído pelo demônio imundo. Eu estava no reino das trevas, Jesus me salvou, missionário, eu vim aqui hoje conhecer o seu trabalho. Poxa, eu sou membro da Assembleia de Deus de tal lugar, olha, foi uma bênção. Se eu soubesse que Jesus era assim antes, eu teria aceitado ele e tal. Eu disse, pessoal, se eu nunca vi milagre na vida, está esse homem aqui. Aí eu contei a história para o povo. Esse cidadão tinha a boca mais suja do que o pior esgoto dessa cidade. Esse homem falava até de Jesus, esse homem falava de todo mundo. Eu evitava, e ele só balançando a cabeça, eu evitava entrar no elevador quando ele estivesse trabalhando, mas ele aqui agora disse, não, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu disse, realmente, Deus faz milagres. Então Jesus estava nessa sinagoga, e esse homem com o espírito imundo, o demônio não aguentou. Olha, o demônio não aguenta a presença de Deus. E ele exclamou dizendo,
Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então o demônio ali queria, no mínimo, confundir Jesus. Para as outras pessoas, Jesus quer destruir esse homem? Eles não entendiam de espíritos maus. Não, o demônio estava falando pela boca do homem. Que temos contigo, Jesus Nazareno. Ele não estava tomando as dores da sinagoga, porque muitas vezes Jesus pregava duro e o pessoal achava que estava pregando contra eles. Ele estava falando do reino infernal. Você veio aqui para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Sabe o que Jesus fez? Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o, fez um movimento tremendo com o homem e clamando com grande voz. Volume alto, saiu do homem. Mas sai. Ele pode clamar da mais altura que ele quiser. E o clamor do demônio, às vezes, é acusando alguém. É tentando reverter a situação. Se a ordem for dada em nome de Jesus, ele tem que pegar o que é dele e bater em retirada, porque aquela vida será liberta. Meu irmão, hoje, nós representamos o Senhor Jesus aqui nesse mundo. Hoje, nós temos o ministério que Jesus tinha quando ele estava aqui, agindo no nome dele, levando a palavra de Deus. Precisamos aprender a ter em nós, nas nossas mãos, na nossa voz, o mesmo fogo, a mesma habilidade, o mesmo poder, para ir onde o bicho está escondido e arrancá-lo. Porque enquanto ele fica ali, aquela pessoa não se endireita, não fica curada, não prospera, não tem saúde. Jesus era o nosso exemplo maior. Ele sabia que para libertar o povo, tinha que ser expelido o demônio, tinha que se expulsar o demônio. E ele fazia isso. Se nós fizermos como Jesus fazia, nós vamos ter os mesmos resultados que o Senhor Jesus obtinha. Isso depende de mim, depende de você. O demônio não se converteu, o demônio não ficou bonzinho, o demônio não vai abandonar a presa dele de qualquer maneira. É preciso que nós nos levantemos, assumamos a nossa posição dentro da palavra e passemos em nome de Jesus a exigir, a ordenar, e aí o povo será liberto. Vamos agora para a parte terceira dessa lição.